armador e criador de jogada, ele não é. E foi isso que o Cuca quis que o São Paulo fizesse. E o São Paulo fez isso os 90 minutos. Ontem, o Diniz, ele não conseguiu, na mesma partida, modificar o modo dele jogar e eliminar essa situação. Ter o contra-veneno. Porque assim, o São Paulo ontem ficou toque de lado, toque, que é o que o São Paulo faz, muito bem. Movimentação, toque. Só que ontem o Santos se posicionou, marcou os principais jogadores do São Paulo e não tinha espaço para o toque. Não tinha espaço. Além do São Paulo não estar jogando tão bem. Ontem, na minha opinião, ele tinha que ter modificado alguma coisa. Quando ele entrou com o Carneiro, que entrou com o Telles, que entrou com o Brenner e tal, ele poderia ter empurrado o Carneiro, que é o mais alto, ali para o meio da área. Foi o que ele falou que ia tentar fazer. Então, por isso que ele fez as alterações. E fazer uma alternativa de jogada aérea. Porque o Laércio e o Alex, os dois zagueiros do Santos, ganharam... No pós-jogo ele falou isso, que a ideia do Trellis e do Carneiro era ganhou 90%, só perdeu aquela que acho que o Brenner deu a cabeçada e o João Paulo pegou. Então, o Cuca, o Diniz, ele não teve a alternativa de ontem no mesmo jogo, entendeu? Ele preparou um time para jogar contra o Santos, que ele imaginava que o Cuca ia fazer, e o Cuca fez outra coisa. Então, não é uma crítica ao treinador no geral do Diniz. Ontem ele não conseguiu arrumar uma alternativa dentro do jogo. É isso que eu queria que vocês trocassem a ideia. Porque, assim, os 56 pontos que o São Paulo conquistou, obviamente, eles são pontos conquistados a partir dessa maneira de jogar. Sim, com dificuldade num jogo, com dificuldade no outro. Se pode desvalorizar. Não, evidente. Dizer que o time... né? Agora, mas isso me parece estar acontecendo de uma maneira muito constante. Eu não sei se isso é problema, né, Galvão? Eu não sei se isso é problema. Porque o Guardiola também vai lá... Mas o Flamengo é um exemplo muito claro disso. O Flamengo tem o estilo dele jogar, tem o jeito dele jogar. Eu já não digo mais nem que os times estão fazendo 2 linhas de 4 contra o Flamengo, não. Estão fazendo 2 linhas de 5. E uma muito próxima da outra e próxima da entrada da área. E o Flamengo gira a bola daqui, gira a bola dali, gira a bola daqui, gira a bola dali, vai para lá, faz um cruzamento. E vem para cá e gira a bola daqui, gira a bola dali. O Bruno Henrique tá marcado pela linha lateral, pela linha de fundo, pelo lateral direito e mais um cara que chega ali. Aí a bola vai nele, a bola volta, vem no Felipe Luiz. Aí vem no Arrascaeta, aí vai no Everton Ribeiro, aí volta mais atrás. Aí o Gerson tenta, aí vai para direita e volta. E são 3 jogos assim. São 3 jogos assim. Então é isso que o Casa está dizendo. Os treinadores, o Diniz talvez precise, eu quero jogar a conversa com os outros, o Diniz talvez precise um jeito, um plano B de mudar realmente no andamento do jogo. Aí a gente está colocando melhores momentos. Sempre que a gente coloca melhores momentos, aí obriga o narrador a ficar falando do lance, né? E isso aí é um absurdo, gente. Me desculpe, o Volpe, o técnico, seja o que quiser. Aquela bola, o zagueiro tem que chutar pra linha de fundo e o goleiro tem que chutar pro mato, que o jogo é de campeonato, cara. Você dá aquele toquinho pra sair dentro da sua pequena área, dentro do gol. Tem certo limite, né? Eu não sou contra esse jogo de toque, não. Mas sempre que entra melhores momentos, quando entra melhores momentos, a conversa para, né? Porque aí fica difícil que você tenha uma obrigação com o telespectador de ficar relatando o gol. Não sei se houve falha do Volpe ou se não houve falha do Volpe. Então, eu estava falando de Flamengo, então sigam, por favor, porque senão fica a música do ele vai emendar, Galvão. Ele vai emendar a derrota do Flamengo para o Ceará por 2-0. Mas, ô, Kleber, porque eu deixa eu pegar esse gancho. O que eu estava dizendo do São Paulo... Pega. Tá. Não, Galvão, é que para pegar o gancho do que o Casagrande descreveu o Santos contra o São Paulo, e eu estava vendo o Santos contra o Grêmio. O Santos eliminou o Grêmio na Libertadores fazendo exatamente a mordaça que o Cuca fez ao Fernando Diniz, porque o Grêmio também gosta do jogo de toque. E na mordaça do Santos, o Grêmio não tocou e no segundo jogo foi até goleado. Então, o Cuca já conseguiu, e de certa maneira fez isso contra o Boca na Argentina também. A sua maneira de lidar com o jogo, de ficar menos com a bola e fechar os caminhos, porque o Santos não é um time de dar bote. O Santos fecha os caminhos, ele não tem muito desarme, ele tem interceptação de passe, ele força o erro de passe do adversário, ele transforma o zagueiro em Gerson, faz aqueles lançamentos de 40 metros, que é uma bola lenta só para o zagueiro de frente. Então o Santos está com esse mérito e os times que têm o toque acabam caindo contra o Santos na mesma armadilha. Grêmio e São Paulo caíram rigorosamente na mesma armadilha.
Mas então, a ideia da discussão é essa, porque assim, você fala do Santos que neutralizou o Grêmio, que por sua vez neutralizou o São Paulo, que sofreu contra o Bragantino. Hã? Mas se a gente pegar, né, todos os... É que eu estava dizendo, pegando os times de ponta, Cléber, como você estava falando, o Flamengo foi neutralizado pelo Fortaleza, o Flamengo foi neutralizado pelo Fluminense, o Flamengo foi neutralizado pelo Ceará. Aliás, méritos ao Ceará, que excelente campanha, hein? Excepcional campanha, na 9ª posição, fazendo uma campanha excepcional. Vem de 2 vitórias no Maracanã, é motivo para comemoração do Ceará e da torcida do Ceará. Ganhou no turno e no retorno. E ganhou 2 no Maracanã agora, né? Então, parabéns ao Ceará pela belíssima campanha. Mas o que eu estou dizendo, foi assim, o Flamengo foi assim, o Atlético foi a mesma coisa. O Atlético bateu no São Paulo, na marcação que foi feita, o Atlético hoje bateu no Bragantino, conseguiu um empate no último lance do jogo, num pênalti desnecessário, que não precisava ter sido feito, que o Bragantino fez. Então, eu acho que os times, esses times da ponta, eles estão jogando sempre muito da mesma forma. Como o Casa está dizendo, eu queria ouvir muito o Ricardinho, o Noriega sobre isso. Eles estão jogando Paulo César, eles jogam muito da mesma forma. Os adversários já sabem como jogar contra eles. E esse negócio do Cuca é isso mesmo. O Cuca elege. Quem é que sai jogando, quem não tem tanta habilidade para sair jogando no time adversário? Fulano e Beltrano, deixa eles com a bola. O resto a gente pega. O Flamengo, cara, hoje você põe 2 linhas de 5 na frente da área, o time do Flamengo não faz gol. Não fez contra o Fortaleza, fez 1 gol contra o Fluminense e não fez gol ontem contra o Ceará. O Atlético hoje sofreu uma barbaridade, como já tinha sofrido em jogos anteriores. Eu acho que é exatamente isso. Jogar de uma forma é uma coisa. Agora, jogar sempre da mesma forma, está errado. Agora, vocês acham que isso é sempre debitado na conta só do treinador? Ou entra o jogador nisso também? Muitas vezes o jogador está ele não tem capacidade de mudar alguma coisa dentro de campo do que foi proposto. E às vezes é uma decisão que pode ser tomada e deve ser tomada pelo próprio atleta. O que eu vejo é não estou falando só de jogador, não, viu, Nori? Hoje em dia, nenhum jogador do futebol brasileiro toma essa atitude. Perdão. Não, mas você tem jogadores que podem tirar isso. Você pega um Eu não estou falando só de treinador, não, hein? Não, eu não estou falando só de treinador, não. Você fala do time como um todo, né? De um time como um todo. O time tem um jeito de jogar, obviamente. É um esquema de jogo treinado, trabalhado no dia a dia. Só que ele tem que ter uma estratégia para cada adversário. Ele não vai enfrentar o Bragantino da mesma forma que ele vai enfrentar o Flamengo. Não é porque o Bragantino é menor que o Flamengo. O Bragantino joga de então, mas isso que você fala... Fala do jogador. Muitas vezes o jogador não toma decisões mas veja só, no campo para adaptar o que está acontecendo no jogo. Beleza. Veja só, você fala assim, tem uma estratégia, tem um modo de jogar e tem o jogador, tudo isso é perfeito. O adversário teórico... Porque quando você fala assim, o São Paulo vai e joga com o Flamengo. Porque quando jogam São Paulo e Flamengo, você tem 2 estilos de jogo que se apresentam meio assim. Eu vou e você vem. Eu ataco e sou atacado. Quer dizer... E aí vai ser aquele jogo que um detalhe vai decidir, um escorregão, um drible, uma jogada maravilhosa. Jogar cada jogo contra o time, fazendo a tática, porque o time joga diferente, você vai matar, como o Vanderlei falou, a liberdade do jogador de futebol brasileiro que tem a criatividade, o drible, ele fica preso em táticas, gente. Não, cara, é uma tática. Mas quem, por exemplo, faz isso? Mas quem faz não, nós somos os treinadores da maioria. Nós temos hoje uma tática muito... Faz o time jogar de acordo com o adversário. De acordo com o adversário, tem 19 times no Campeonato Brasileiro. Mas você acha que a maioria faz jogar? Não, mas o Casa... Você vai fazer 19 estilos de jogo para jogar. Não. É isso que eu estou falando. Veja só, nós estamos falando... Até agora nós estamos falando aqui de São Paulo, de Flamengo, de Atlético. Esses times não jogam cada jogo de acordo com o adversário, Eles têm a identidade deles. Eles jogam com a identidade deles. Eles não jogam de acordo com o adversário. Não acho. Você mesmo acabou de dizer que o São Paulo joga sempre no toque aqui, toque aqui. Sim, e precisava ter jogado diferente. Calma, você mesmo acabou de dizer, cara. Quando o Edenilson estava aqui, a gente estava falando, isso foi falado isso aqui, que o Abel... que joga, muitos times treinam o time para jogar de acordo com o adversário. Isso foi falado aqui no primeiro bloco. O Abel. E eu tô falando, o Abel, muitos treinadores brasileiros. Então, mas você fazer isso, você enche a cabeça do jogador de tática. Não, concordo, mas você não entende assim que, por exemplo,
os times que ponteiam o campeonato, esses times, eles têm um modo de jogar muito claro, né? O São Paulo, o Internacional. O Internacional, com o Abel, ele tem essa história do... eu vou adaptar um pouco aqui. Hoje, Edenilson, você vai menos, tal. Mas o São Paulo, o Atlético, o próprio Grêmio, o próprio Grêmio, não. O Flamengo. Não, mas o Grêmio mudou agora, Casa. O Renato faz o que ele quer com o time. Sim, Casa, mas Grêmio, normalmente o time joga do mesmo jeito. O Grêmio, eu concordo com o Casa. O Grêmio joga diferente o jogo, o outro, de acordo com aquilo que o Renato quer. Não, peraí, eu concordo com o Casa. O que eu acho é que São Paulo, Flamengo e Atlético jogam sempre iguais. Essa a proposta de discussão. Eu queria ouvir o Ricardinho, queria ouvir o PC. Por exemplo, os três que estão na frente ali, fora o Inter, jogam sempre iguais. Falta uma alternativa nesses times dentro do próprio jogo, não no próximo. Não treinar o time para o próximo. Claro, por exemplo, é o que eu falei ontem. O Diniz ontem não teve uma alternativa no próprio jogo para mudar a armadilha que ele caiu. A proposta da discussão é exatamente essa. O time do Grêmio, que eu já falei 820 vezes, acho que desde que o Renato assumiu até hoje, é o melhor time brasileiro na média desses anos todos, né? O Grêmio. O Grêmio tem um modo de jogar muito dele, que começa sempre com um meio de campo super habilidoso, de toque de bola, contra o São Paulo, que vive um momento... por necessidade. Foi essa, porque contra o Santos ele não mudou o jeito de jogar. Então, mas eu acho que o Renato tem. Eu que o Renato, dentro do próprio jogo, ele tem alternativas para mudar o time. Não, tem. Então, mas é essa... É difícil cair em armadilha. Ele pode jogar mal, perder o jogo. Ele pode jogar... Mas quando ele cai numa armadilha do treinador adversário, ele tem na cabeça dele modo de mudar. É muito mais fácil. Sim, é muito mais fácil ele ter, o Galhardo ter, porque eles estão lá há 4, 5 anos. Agora, um dia acontece. Você toma de 3, toma de 4. Não é o comum. Kleber. Né? Não é o comum. Eu estou concordando com você. Eles têm um time tão na mão que eles conseguem mexer no time. Agora, um dia não dá certo e apanha o jogo. Claro. É que no caso do Grêmio, Kleber, só para não perder esse gancho que a gente passou a discutir mais especificamente, o Grêmio...